Pipoca Nanquim! Hoje, para falar de um tema que a gente decidiu chamar de o essencial do Pipoca Nanquim. O essencial, um tema pedido, porque tem muito público do nosso canal que às vezes se vê sem saber por onde começar a ler quadrinho, né? Porque o Pipoca, a gente fala de cinema também, de série, e aí às vezes tem muita gente perguntando quais são as melhores HQs que eu podia ler do Batman, da Marvel. Eu respondo esse comentário direto, cara. Quais são os melhores HQs da DC? Aí a gente decidiu gravar uma série de programas, né? E dando o caminho das pedras pra você que quer começar a ler. Na verdade, começar, você vai na banca, pega um gibi e começa. Mas aqui, pra você começar com o que tem de bom e melhor, né? É um programa essencial. Como toda lista, vai faltar um monte de coisa que vocês julgam melhor e tal. Até legal isso, vocês julgarem melhor. Deixa nos comentários, né? Exato, galera? cada um tem uma opinião. A lista é sempre uma parada polêmica. A gente pincelou algumas coisas que julgamos assim importantes pra cronologia e realmente gostosas de ler, de começo. Assim, que são emblemáticas, são bacanas. E não vamos ficar também muito preso à criação, a primeira aparição do Batman, o primeiro do Superman, pra isso a gente já faz programas especiais. Tem a história dos personagens e tal. Nós vamos em HQ que é foda até hoje, que você vai se divertir de ler, inclusive hoje, tá? Uma lista rápida, direta e super funcional. Hoje é o Top 10 da Marvel Comics. Casa das Ideias. Exatamente, acabou de completar 75 anos. Só lembrando que esse top 10 não a gente vai passar na ordem cronológica, tá? Não é tipo a 10ª melhor, a 9ª melhor, não é nada disso. Não, já é difícil selecionar 10. Selecionar 10 em ordem de melhor para pior, não tem como. Então vamos lá. Aí o cara me pergunta assim, Danielzinho, eu devo ler as origens de todos os heróis? Deve, por que não? Por que não? Leia. Biblioteca Histórica Marvel é um petardo pra você. Maravilhoso, excelente. O Demolidor, todas as origens são legais, assim, de ver como o personagem nasceu. Mas a gente poderia fazer um programa com, sei lá, quantos personagens tem na Marvel. Programa só de origens, assim, milhares de origens legais. A gente faz, né? Mas não é essa a intenção, então a gente vai falar de HQs legais. Começando então em ordem cronológica, a gente vai pra 1962, quando ninguém mais, ninguém menos que Stan Lee criou o Aracnídeo, Homem-Aranha, cara. A história de origem do Homem-Aranha a gente não separou como a mais emblemática dele, embora seja emblemática por si só, né? A criação toda da Marvel, na verdade, já é emblemática, né? Quando surgiu lá o Quarteto Fantástico. A gente até decidiu, ficou pensando, será que compensa colocar a primeira, que é a do Quarteto aqui, que tem a biblioteca histórica do Quarteto e tudo mais? Mas não, a gente decidiu ir pro Homem-Aranha, que as histórias do Aranha são muito divertidas, as do Stan Lee, inclusive, até hoje, cara, são divertidas. Na verdade, muito certeiras. Dá pra escolher, essa primeira fase da Marvel, tem tudo muito foda, assim. Você poderia ter a fase do quarteto do Lee, do Kirby, que foi super longeva, até a fase do Thor, e tem a fase do Doutor Estranho junto com o Steve Ditko, enfim, do Capitão América, porra, a gente deixou como menção honrosa, né? Sim, Capitão América, vamos falar disso. Só que o que acontece? Vamos escolher uma que quebrou vários paradigmas, e vai ser a do Aranha. Vai ser a do Aranha, sim. Porque nessa época, cara, os heróis da DC principalmente, eles eram seres inalcançáveis, inatingíveis. Deuses mesmo. Deuses, pontos de referência. Puta, eu quero ser isso, eu quero ser fodão igual isso. O Stan Lee veio e quebrou essas barreiras aí, colocando personagens humanos, né? Então o Homem-Aranha terminava de salvar as pessoas, depois ele voltava para os seus problemas que eram iguais aos nossos, pagar conta e tudo mais. Biblioteca Histórica Marvel, a gente separou aqui a número 4, que tem uma história espetacular, que é essa da capa, capítulo final, que ele fica preso nos escombros e ele tem que sair para salvar a Mary Jane. O Homem-Aranha, ele carrega uma culpa muito grande por ter acontecido aquilo que aconteceu com o tio dele, o tio Ben, e o sangue dele, ele faz uma transfusão para a Tia May e acaba contaminando a Tia May com radioatividade. Ele tem que correr contra o tempo que ela está internada para salvar a Tia May. E ele precisa pegar a poçãozinha, né, o negócio químico que vai salvar ela, e o negócio químico acaba sendo roubado pelo Dr. Octopus. E essa história ficou famosa também, principalmente pela narrativa gráfica dela, toda a sequência dele sendo afogado. Cara, é brilhante.
brilhante, é brilhante. A água subindo assim, e ele pensando e conversando, ao mesmo tempo que ele tá falando com ele tá falando com o leitor, né? Tá falando com o leitor. E até tem a apoteótica cena que ele arrebenta tudo. História clássica, linda, desenhos do Steve Ditko, né? Um dos criadores do Homem-Aranha. Sim. Afiadíssimo, fantástico. Eu adoro o desenho. Incrível, cara. Quando eu li, eu fiquei pensando, será que vai vir alguém e vai salvar ele? Não, ele mesmo dá conta daquilo. Quando ele sai, cara, uma sequência de umas 3 páginas ele preso a ler, é um alívio, é muito forte. É um alívio, você respira junto com ele. E aí não acaba, né? Porque ele continua, tem que pegar ainda o negócio que tá com o Dr. Octopus. Foda pra caramba. Indo pra próxima, isso já tinha sido saído pela Ebal, pela Abril também, acho que já saiu, mas você encontra ainda razoavelmente fácil pela Panini na Biblioteca Histórica Marvel. É a número 4, então é a mais facinha de você encontrar até hoje. Na sequência a gente vai ainda de Homem-Aranha, a gente pula pra... Ah, essa história foi em 66 que saiu, tá? O Aranha foi criado em 62, mas a história é de 66. A gente pula pra 73, Danielzinho, com a história mais importante, na minha opinião, do Homem-Aranha até hoje. A morte de Gwen Stacy. Pega aí a morte de Gwen Stacy. Saiu aqui no Brasil, saiu pelo Maiores Clássicos do Aranha. Novamente, saiu pela Ebal, saiu pela Block, foi republicado pela Abril e acho que a Panini republicou em algumas ocasiões também. Publicou no encadernado, né? Coleção Maiores Clássicos do Homem-Aranha. Maiores Clássicos do Homem-Aranha, que inclusive a capa é a morte de Gwen Stacy, inclusive. Aqui também é esse aqui, ó. Revistinha a coleção que eu gosto bastante, bem legal. É muito foda. Esse daqui, que é a volta do Duende, é ótimo porque você tem o Duende Verde voltando da morte, conhecendo a identidade secreta do Peter Parker e dando o maior trabalhão pra ele. Já é uma história super divertida. E aí, no mesmo encadernado, pula pra história da Gwen Stacy, que acontece aquele lance da morte dela e faz total sentido com o que acontecia antes. Então compila legal isso daí. Como a gente disse, o Aranha ele sempre foi muito vanguardista e ele quebrou vários paradigmas. Essa época, em 73, né? 73. Os personagens simplesmente não morriam. E a Gwen Stacy era um personagem adorada pelos leitores, simplesmente adorada. E o Stan Lee foi lá e matou de uma forma muito cruel. Mas não foi o Stan Lee, esse roteiro é do Gary Conway. Do Gary Conway, perdão, verdade. Mas o Stan Lee era editor na época, né? Dizem que ele participou das decisões editoriais de tudo isso e tudo mais, né? E, pô, puta história foi adaptada para o último filme do Aranha, né? Alexandre, pra mim isso aí representa o fim da inocência nos quadrinhos de super-herói, cara. Sim. O jeito que ela morre é ainda mais interessante, porque fica a dúvida de se ela morreu porque na queda, durante a queda, ou se ela foi morta pelo Aranha. Ou se ela foi morta pelo Aranha, quando o Aranha jogou a teia dele lá, né? Em edições posteriores ele até adicionaram uma onomatopeia de um snap, como se fosse o pescoço dela, né, Danielzinho? Mas a dúvida persiste até hoje. Então por tudo isso que ela representa, por essa nova fase do Homem-Aranha, daí pra frente o Homem-Aranha já tinha culpa do tio Ben. A culpa da Gwen Stacy, então, mano, muito atormentado. Já tinha a culpa do pai da Gwen Stacy também, que morreu durante um confronto com ele, lá com os vilões dele. Aí fica atormentadíssimo e até hoje tem repercussões. E assim, é tenso, mas é gostoso de ler, né? É um jogo vibrante, assim, vibrante, você fica o tempo inteiro e você sente, é foda, é incrível, assim, a quantidade de sentimento que carrega o gibi, né? O Danielzinho trouxe também esse Ameaça do Duende, que é foda pra caralho também, que é quando o Duende descobre a identidade secreta do Peter Parker, fica um puta jogo de gato e rato dos dois, do caralho. Legal. Essa coleção Grandes Desafios, se você encontrar em sebo aí, vale a pena. Rapa aqui. 6 edições, né? Continuando, vamos para 1980, com o que, Danielzinho? A Saga da Fênix Negra. Foda demais, cara. Outro clássico absoluto. John Byrne e o Chris Claremont no auge. Chutando bundas demais, assim. Tanto é que é um cânone, né, dos X-Men isso daqui. É um cânone dos quadrinhos de heróis. Os quadrinhos de heróis dos X-Men foi adaptado para o cinema. É fundamental. É uma pedra angular da cronologia dos X-Men. E funciona muito bem se você ler só ela, assim, né? Não tem o peso da cronologia. Não tem peso de cronologia nem nada, cara. O John Byrne, ele inclusive é o começo da fase dele nos X-Men, porque ele substitui o Dave Cockrum, né, que tinha antes, ele dá um puta destaque pro Wolverine nessa época. Na verdade ele já fez algumas coisinhas antes, né? Mas é bem o comecinho ainda. Tá no começo. Tá no comecinho ainda da fase dele, ele não vende muita bagagem não. E o Wolverine começa a ter destaque pra caralho nessa fase com o Claremont e com o Byrne, que era super fã do Wolverine por ser canadense também, né? E, cara, aqui, bom, vai ter spoiler, vai, né? Não tem jeito, aquela história de vilão ela vai bolinha. Ela faz um genocídio, galera. Ela destrói o sol de um planeta com o poder da Fênix dentro dela, cara. Condena assassinato em massa, cara. Aí o que acontece? Eu vi o documentário, o Chris Claremont, ele tava até aí sem nenhuma interferência editorial. Quando chegou na mão do editor lá na época, acho que era o Jim Shooter, ele viu a edição e falou: que é isso?
na próxima edição, ou você mata essa mulher, ou você condena ela pro inferno o resto da vida. Ela é uma assassina em massa, não pode ficar viva. Não pode haver redenção. Não pode haver redenção pra essa mulher agora, não tem mais como. Aí o Chris Claremont decidiu matá-la e por muito tempo ela ficou morta. O plano era não voltar nunca mais. Claro que depois trocou de editor e tudo, acabou voltando, mas o plano era ela ficar morta pra sempre. Quem lê isso aqui hoje e fala que não curte porque é datado, tá muito enganado. Isso aqui não é datado, isso aqui tem uma narrativa gráfica fodida, cara. As cenas de luta, você sabe tintim por tintim tudo que tá rolando, cara. O John Byrne dá uma profundidade dos personagens, cara. Você vê o raio do Ciclope atingindo certinho uma coisa lá atrás, o Wolverine cortando o outro na frente. É foda, é uma aula de fazer quadrinhos, cara. E já que estamos falando dessa dupla maravilhosa, tem mais um da dupla, igual, né? Em 81, logo na sequência disso daí, Dias de um Futuro Esquecido. X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Vocês acham que é mais importante? Clássico. Puta, não sei se é mais importante. Não dá pra, é a mesma coisa, assim, né? A mesma sequência de histórias, são os mesmos criadores. Mas acho que o peso da Fênix é maior, assim. Sei lá. Mas né? O Dias de um Futuro Esquecido ele é importante porque ele trouxe pela primeira vez nos quadrinhos mutantes da Marvel a ideia de um futuro alternativo, um futuro distópico que acabou indo para outras realidades e tal. Acabou gerando toda aquela sequência da Era do Apocalipse depois, né? Tudo que a gente conhece hoje de futuros alternativos e realidades alternativas nasceu ali. E, puta, foi muito, muito visionário. Né? Pô, se parar pra pensar que não tinha na época, ou tava pra sair Exterminador do Futuro, saca? É visionário pra caramba. É na mesma época, inclusive. Na mesma época, de 81, né? Na mesma época do filme Exterminador. Não, o Exterminador é de 84. É mais pra frente? É. Então. É muito gostoso ler o X-Men do Claremont e do Byrne, muito legal. Os personagens são incríveis, assim, eles criam diálogos maravilhosos. Eu adorava o Noturno, a Kitty Pryde é legal pra cacete, cara. É tudo muito legal. A HQ, ela sempre, pelo menos essas duas, ela tem um negócio, né, uma aura de desastre, um negócio pesado, só que uma leveza, assim, né? Porque os personagens são muito legais. Uma coisa que eu gosto desse X-Men antigo, principalmente do Wolverine, é que o Wolverine ele não era ainda esse mega hiper blaster Wolverine que é hoje. Tanto que um fator de cura, né? Ele toma uma rajada do Sentinela e morre. É carbonizado inteiro. Já tem um quadro com um braço de esqueleto dele de metal caído assim, e os caras vendo ele morto assim. Puta, que cena foda, cara. Cena foda. Na época, então, isso aí foi muito mais, né? Porque ninguém nunca tinha visto o Wolverine morrer desse jeito. Nunca tinha visto nem o esqueleto dele de adamante. Nem o esqueleto dele, pode crer. Ninguém nem tinha visto isso, cara. Na sequência, a reação do Colossus, quando a Tempestade morre também. Tem umas coisas muito fodas, assim. Bem bacana isso daí. Saiu pela primeira vez, acho que pela editora Abril, né? Em formatinho, e a Panini trouxe um encadernadão bonito. Sim, isso aqui saiu pela Editoras Marvel. Ah, saiu antes pela Editoras Marvel? Porque eu tenho da Abril 2 edições. Saiu pela Editoras Marvel e depois saiu em 2 edições. Só que a história mesmo dentro do Futuro Apocalíptico é uma ou duas partes, né? A Panini... Duas partes. Duas partes, né? A Panini publicou um encadernado que tem um pouco das coisas que aconteceram antes, pra você ficar mais por dentro daquilo que ocorre nessa saga em si, saber quem são melhores, os personagens e tudo mais. Foda demais. Eu lembro que antes do Claremont, a Jean Grey era uma menina super recatada, bem vestidinha, toda certinha e tal. Ele é que começa a dar mais ousadia pros personagens, sabe? O Ciclope deixa de ser um bananão, vira um cara mais autoritário. A Jean Grey começa a ser uma mulher mais liberal. Personagens. Você se interessa muito por eles. Porra, pra caramba. O cotidiano deles é muito legal, né? Seguindo em frente. Seguindo em frente pra encerrar o bloco, hein? Porque são 5 por bloco. 1983. O poderoso Thor do Simonson. Walter Simonson. Trouxe aqui o volume 2 que começa a saga de Surtur. Sabia que o Walt Simonson ele é um paleontólogo fudido, formado assim? O cara com especialidade, sei lá o que, o cara é meio gênio. E o personagem favorito de infância dele era o Thor. Quando ele foi pra Marvel, ele começou a desenhar o Thor e ficou pouquíssimo tempo, depois desenhou um monte de outras coisas. E aí, lá pra frente, deram a chance dele de assumir o título escrevendo também. E ele revolucionou, fez algo com o Thor como nunca tinha sido feito antes, aproximando o máximo que ele conseguiu na época, dadas as limitações do quadrinho da época, às lendas nórdicas. A fase dele é sensacional. É a primeira vez que o Thor aparece barbudo, inclusive, né? Sim, mais pra frente. Com barba. Tem muita coisa legal, tem o Bill Raio Beta, tem muita coisa maneira. A lenda do Surtur, que é do cacete. A lenda do Surtur, aqui saiu... O Frog Thor, né? O Thor Sapo, que também tá nas lendas nórdicas. É verdade, também tá nas lendas nórdicas. Todos os amigos dele, o Balder,
Mjolnir, os caras lá de Asgard, que são colegão do Thor, também são muito explorados. Ele amplia a mitologia do Thor assim de uma maneira sem igual, né? E pra sempre, né? E na época, ele tava apavorando nos desenhos. Muito. Ele desenhava e escrevia, viu, galera, isso daqui. Aqui você encontra no Maiores Clássicos Poderoso do Thor, do volume 1 ao 5. No volume 2 é o que tem a tão aclamada saga de Surtur, que ela começa a ser preparada no volume 1. Isso daí saiu originalmente em Heróis da TV. A saga do Surtur, a Abril decidiu lançar como minissérie em 6 edições, de tão fodida que era. E depois voltou para o universo Heróis da TV e terminou lá. Mas a Panini lançou bonitinha aí nesse Maiores Clássicos. Olha como o cara era fera. Do primeiro volume, aquele elfo negro que tem no segundo filme, como é o nome dele? O vilão elfo negro. Ele que tá causando na Terra e tudo mais, e o Thor tem que lutar. Só que entrecortado com essas cenas dessa invasão, tem alguém batendo com a bigorna. Batendo um martelão gigante numa bigorna, num subterrâneo, não sei da onde. Você só vê de longe ou muito perto, close, assim, não dá pra você ter uma noção. Ele bate, faz BUM! Né? Um puta som. Dum! Dum, e você fica aqui. E ele vai cozinhando isso vários volumes, ele vai cozinhando isso. Você fala, que é esse cara? Quando esse cara chegar, vai ser do caralho. E quando aparece no segundo volume, o puta criatura que é isso aí, cara. Nossa! Puta demonião, assim, né? Vermelho, poderoso pra cacete. O Surtur já tinha aparecido na fase do Lee do Kirby, né? Ele recuperou o personagem. Mas quando ele traz o personagem de volta, é tão fodido que, porra, o Thor, o Loki e o Odin se unem. Isso é inédito, assim, eles se unem pra enfrentar o empolgante, demônio. Né? É muito empolgante, compensa demais. Thor da fase do Walter Simonson. Ficamos por aqui então? Ficamos por aqui. Até o próximo bloco. Voltando então com o Pipoca e Nanquim, especial, essencial, HQs da Marvel. Exatamente, Pipoca e Nanquim essencial. Muito bem, vamos para a sexta HQ, que é Guerras Secretas. Ninguém mais, ninguém menos que Guerras Secretas. Se hoje você tem grandes sagas acontecendo todo ano, você deve isso a esta saga aqui. Guerras Secretas pode não ser a melhor das histórias já feitas, hoje tremendamente datada, só que ela iniciou essa tendência de grandes sagas, de grandes crossovers, de coisas que vão mudar para sempre a história dos quadrinhos e blá blá, para sempre dentro do... Até mudar de novo. Até mudar de novo. Saiu originalmente pela Abril aqui, em 12 edições. Saiu em 12? Que é o original, né? O original lá fora também foram em 12. Acompanhado de uma linha de brinquedos. Como lá fora. Como lá fora. Na verdade, nasceu por causa dos brinquedos. Nasceu. Né? A Mattel pegou. Isso foi a Mattel, eu acho? Não, foi a Mattel. Ou a concorrente da Mattel? Foi a Mattel. A concorrente da Mattel, não vou lembrar o nome dela, pegou uma linha de super-heróis da DC e começou a fazer boneco e começou a vender bem. Isso. A Mattel pensou assim. A Marvel se interessou pela parceria e tal. Só que a Mattel falou assim, Marvel, seus personagens não são tão conhecidos quanto Super-Homem, quanto Batman, quanto Mulher Maravilha. Vocês têm que fazer um esquema. Claro, eles tinham o Homem-Aranha e o Hulk, né? Mas não sabiam muito bem quem era o Homem de Ferro, quem era... Isso, não tinha todo o destaque dos outros. Então eles quiseram lançar junto com uma HQ, né? Faça uma grande saga, um negócio que chame a atenção. E nós temos aqui a resolução pra vocês. A gente fez uma pesquisa com a criançada e a palavra que eles mais gostam é secreto, seguido de guerra. Então tem que chamar Guerras Secretas também. Então a empresa de boneco falou pra Marvel, faça uma saga chamada Guerras Secretas. A Marvel na época foi muito sábia em pegar isso daí. Eles podiam simplesmente ter feito isso aí, Alexandre, e só. Faz essa saga e não relaciona com nada. Na época, negócio inédito, todos os personagens sumiram das suas respectivas edições na última página. Eles desapareceram, foram sugados para esse planeta aí do Beyonder. Na edição seguinte, logo no volume seguinte, começa com eles voltando. E eles voltando, contando um monte de coisa que rolou nessa ausência deles. Que rolou aonde? Na revista Guerras Secretas. Então todo mundo ficou, caralho, o que aconteceu, velho? Eu tenho que comprar essa Guerra Secreta pra saber o que aconteceu. E mudou um monte de coisa. O Homem-Aranha voltou com um uniforme diferente. Com uniforme negro. A equipe dos X-Men... O Coisa não voltou, ficou lá. Entrou a Mulher Hulk. Entrou uma fase foda do quarteto com a Mulher Hulk. Na ausência dos Vingadores principais, o Visão tomou a liderança dos Vingadores e criou depois os Vingadores da Costa Oeste. Foi consequência disso daí também. Enfim, teve consequência para todos os grupos. E aí, daí pra frente, tanto a DC quanto a Marvel chegaram à conclusão de que tem que ter um evento reunindo todos os heróis. Pra bem ou pra mal, né? Pra bem ou pra mal todo ano. Foram mais de 30 heróis, Ale, juntos. Você imagina isso aí na época, a galera curtindo isso daí, Ale, vendo pela primeira vez. E sabe como surgiu a ideia no fim das contas também? O cara falou, eu recebo tanta carta de molecada pedindo pros heróis se juntarem, que a gente já sabe o que fazer. Vamos botar os heróis pra se juntar. E foi assim que surgiu.
Guerras Secretas, aqui eu tenho os 2 volumes da Salvat que você encontra facinho hoje em dia, né? Livraria Cultura vende aí os encadernados da Salvat. Pô, agora a gente dá um salto. Guerras Secretas foi em 84. Não, um salto não, a gente vai pra 86. 86? Com a queda de Murdoch. Frank Miller e Mazzucchelli. Acabamos de fazer um programa especial, né? Não faz muito especial Demolidor. O link tá aí em cima pra vocês clicarem. Falamos bastante dessa obra-prima, que muda muito o jogo, assim. Até então a gente tá falando de HQs relativamente felizes, né? E alegres. Aqui o negócio é pesado. É tenso. Os heróis viviam num mundo em que praticamente eles eram necessários. Todo mundo confiava na polícia, os políticos eram todos honestos, tudo era muito feliz, na grande maioria dos casos. Aí vem uma história em que ele mostra subúrbio, mostra corrupção, mostra como tá tudo entranhado até mesmo na mídia. Ele fode com o Demolidor de uma maneira que nenhum outro herói foi tão ferrado na vida. E aborda temas pesados também, drogas, umas coisas assim mais tensas mesmo. Exato. Apesar de toda a primeira fase do Demolidor, do Miller no Demolidor ser muito boa, a gente concorda que essa é a obra-prima dele. Essa é a obra-prima. Definitivo, se você não conhece, não sabe por onde começar o personagem. Novamente, saiu originalmente pela Abril, em Super-Aventuras Marvel, depois foi compilado de várias maneiras, agora é relativamente fácil de achar pela Panini. Pela Panini não, pela Panini tá esgotadaço, cara. É relativamente fácil pela Salvat. A Salvat tem ainda, mas a Panini tá esgotada. Vocês podiam trazer de novo, né, Panini, isso daí. Mas a Panini tá lançando, saiu primeiro o Demolidor, né? Capaz que lança a capaz, ainda mais que agora Demolidor segunda temporada, logo tá aí e tal. Vai lá, 94 com Marvel! Kurt Busiek e Alex Ross. Essa é a 8ª HQ, hein, que nós estamos mostrando aqui. Destruindo, provavelmente a HQ que catapultou o Alex Ross pra... Sim. Porque e o Kurt Busiek também. E o Kurt Busiek também, né? O Alex Ross é idolatrado hoje em dia por 9 entre 10 fãs de quadrinhos. O que acontece? A Marvel já estava aí com 30 anos e já estava 30 anos, já cabia você fazer uma auto-homenagem. Né? O lance é que eles fizeram uma auto-homenagem de uma forma diferente, pô. De vez em quando, de vez em nunca, vai aparecer uma graphic novel com uma arte razoavelmente pintada, ou então uma página especial numa revista. Pô, chamaram um ilustrador fudido, que o Alex Ross é muito mais ilustrador do que quadrinista, né? Pelo menos eu entendo assim. E chamaram o cara e fizeram uma minissérie inteira, cara, com arte realista. Nunca tinha rolado isso antes, não dessa forma. E caiu que nem uma hecatombe no mundo dos quadrinhos. Cada quadrinho era praticamente uma pintura, um quadro? Pois é, realista dessa forma, cara, a galera pirou. E ele traz uma pessoa como nós, sendo testemunha dos grandes acontecimentos da Marvel, né? O texto do Kurt Busiek, a sacada do Busiek foda de retomar aí, que você falou, a homenagem, né? Passa por vários acontecimentos marcantes da Marvel, inclusive a morte da Gwen Stacy e tudo mais, num olhar de um fotógrafo, de um cara como nós, né? Cara comum. Como se fosse um leitor, né? Quando aparece o Galactus, cara... Nossa, cara, e visto de baixo pra cima, assim, ó, gigantesco. Porra, cara. Deflagrou uma onda de imitações, nenhuma se iguala a ela. E imitações da DC e da Marvel também. Do estilo, dessa HQ realista e tal, e de auto-homenagem, blá blá blá, mas continua sendo um marco. Marvel saiu. Essa edição foi a primeira? Não, saiu em 4 partes. Saiu em 4 partes. Bonita da Abril, né? Com capinha de acetato, assim. Capinha transparente, bonita pra caramba. Eu tenho 3 edições dessa, falta uma. Eu tenho as 4. Eu tenho várias edições de Marvel, mas eu guardo porque ela é bonita. Essa é a mais bonita de todas. Depois veio encadernado da Abril de novo, Panini encadernado de 10 anos e Salvat. Fácil de você conseguir, cara. Essa dá pra arrumar. Dá pra conseguir onde se bobear, né, Leozinho? Na Comics, né? Não tem dúvida, né? Você procura primeiro lá. Exatamente, dá uma olhada na Comics, nossa loja patrocinadora. Gosto da sua espontaneidade, Daniel Lopes. Obrigado. Vamos que vamos. Vamos lá, quer ver? O que vem agora? O que vocês acham que vem agora, hein, galera? Olha aí, mostra lá, Danielzinho. O que? Supremo! Portentoso desde o nome. Supremos. Selecionar o volume 1 e 2 aí, né? Porque é difícil escolher entre eles. Vários dois, né? Não dá pra ficar falando muito. Os dois são foda. E é uma coisa só, praticamente. Né? Se você tem um encadernadão só disso daí, você... Um, 2 ou 3, né? O 3 não. Não, 3 não. Não assusta, né? Pelo amor de Deus. O 3 é uma bomba. Mas é Mark Miller e Brian Hitch fazendo o que melhor eles sabem, assim. Pô, já falamos escrevendo muito e desenhando muito, redefiniu tudo. Teve também recentemente o programa de Mark Miller nosso, que a gente fala bastante. Lançou as bases pro universo cinematográfico da Marvel. Toda a base do universo cinematográfico vem daí, cara. Vem desse universo Ultimate aí, cara.
tem que ler, tem que ler mesmo. É uma das paradas modernas, assim, que nasceu um clássico. É fundamental pro leitor da Marvel. Qualquer história, quero começar a ler Vingadores, qual a melhor história para começar? Sem dúvida nenhuma é essa. Muito mais, inclusive, do que a história do Stan Lee, do Jack Kirby. Porque ele vem aí pro mundo moderno, cara. Recentemente nós tivemos os Vingadores A Queda, que é muito bom também, entrou pro hall aí de melhor história dos Vingadores. Tem, no nosso livro, do volume 2, a gente elenca as melhores aventuras deles. Sim, né? sim. Mas sem sombra de dúvida, os Supremos, eles... Puta que pariu. Por tudo que ele representa, tudo que mudou, criou, pra mim, iniciou uma nova onda de narrativa gráfica no período moderno, sabe? Antes ainda era um pouco pautado nas regras da antiga geração de quadrinistas. Aí veio Mark Millar, veio Graham, uma galera que já trabalhava com isso, começou a inovar pra caralho, cara. Mas foda. Vamos combinar, nunca mais você fala que é melhor que a do Lee do Kirby, tá? Só entre nós aqui. Não foi isso que eu disse. Nunca mais. Eu disse que é melhor pra iniciar leitor. Ah, talvez. Isso que eu... Talvez não, Talvez. Se o leitor novo pega um gibi da época de 60 e pouco, é datado pro cara. Nunca desmereço o Kirby de maneira alguma. Você vai entregar pro seu irmãozinho, qual você acha que ele vai se divertir mais? As primeiras. Não, essa daí. As primeiras. Tá bom, a gente Vamos lá. discorda disso. A próxima é a última, Alexandre. Guerra Civil de 2006, exatamente, cara. Você que tava falando aí da queda, né? Tudo começou aí, né? Nessa reformulação dos Vingadores que aconteceu pela queda. A Marvel fez umas cagadas absurdas, uma atrás da outra, que foi gerando a falência dela. Ela quase faliu por conta disso, né? Veio o lance lá dos heróis renascem, se perdeu pra caralho em grandes sagas ruins, tiveram na década de 90. Não foi só problema de linha editorial e de histórias. Ela se complicou como toda como empresa, né? Vendeu direito pra um monte de gente errado, tomou calor. Chegou um ponto dos artistas falar que entrava na Marvel e via armário empilhado no canto sendo vendido. Pra quê? Pra ganhar dinheiro. Tava vendendo móveis já de dentro da empresa pra conseguir arrecadar dinheiro. Como é que pode uma empresa que tem uma propriedade intelectual tão vasta conseguir chegar no ponto que chegou a Marvel? E tava acontecendo isso mesmo, né? Administração da Danielzinho. Danielzinho é formado em economia, ele manja um pouco desse paralelo. Manja mais de quadrinho. Mais de quadrinho. E chegou o ponto que os caras tinham que começar, os artistas perceberam que o bom é voltarmos para as raízes. O que o Stan Lee fazia? O Stan Lee olhava lá para fora, via como eram as pessoas e faziam personagens que eram iguais àquelas pessoas que ele olhava. E aí o Brian Michael Bendis, o Mark Millar, esses caras voltaram os olhos pra fora, ainda estava na época do 11 de setembro, e começaram a fazer coisas que eram pertinentes ao que estava rolando na época. Então com aquele lance de terrorismo, tava todo mundo sendo investigado, uma puta paranoia. Até que ponto você está disposto a vender parte da sua liberdade em troca de segurança, tá ligado? E é esse o ponto que é explorado em Guerra Civil. Os heróis têm que revelar a identidade secreta deles pro governo, porque aconteceu uma catástrofe no começo da história e agora eles precisam regulamentar isso daí. É uma história muito legal pro tempo contemporâneo, pro lance que estava acontecendo nos Estados Unidos na época, cara. E arregaçou a boca do balão, né, cara? Veio da reformulação que o Alexandre falou, né? Primeiro eles derrubaram os Vingadores com a queda e depois começaram a construir de novo. Você fez um link em relação à falência da Marvel, a recuperação dela, falando dos artistas e tal. Não sei se eu concordo totalmente da forma como você falou. Na verdade, a Marvel se recuperou como empresa por conta da venda intelectual delas pro cinema, por conta da ação do Joe Quesada, né? Que ele que arquitetou todo... Se não fosse inclusive ele, isso aí é arquitetado pelo Joe Quesada. Foi a visão dele que recuperou a Marvel. Mas então, isso que eu falei pra você, tem um documentário da Marvel de 75 anos. O Joe Quesada dá essa entrevista. Ele fala, todo mundo na época estava pessimista com relação ao futuro da Marvel. Eu era um dos únicos otimistas. E ele que fala isso, que ele voltou para as raízes do Stan Lee, que ele começou a ver... Ele foi o cara que... Exato, que manteve o pulso firme ali, ame ou deixe, mas foi ele que arrancou a Marvel do buraco. Foi ele que arrancou. Ele fez cagada lá com o Homem-Aranha depois, um dia a mais e tudo mais. Todo barco precisa de um capitão, né? Uma hora ou outra tem que ter um editor pulso firme, né? Sempre tem um Jim Shooter, um Stan Lee no começo, um Jim Shooter, o Quesada, o Roy Thomas, o cara pra guiar tudo, e o Quesada fez isso muito bem, né? Começou com Guerra Civil, mano, mas depois ali veio o Reinado Sombrio, Invasão Secreta, Volta da Era Heróica, uma porrada de sagas que deram continuidade, tudo começou isso daí e manteve a Marvel no topo de venda entre Marvel e DC por um tempão, cara. Até Nova 52 a Marvel era top de venda por causa desse trabalho que foi iniciado aí, cara. Sim. Foda pra caramba. Bom, é isso. Esse é o nosso top 10. Agora sim, começa
parar pra pensar, puta, cadê o Nick Fury do Steranko? Nossa. Não tá aí. Porra, é sensacional. Cadê o surfista do Stan Lee, John Buscema? Cadê o capitão do Kirby, da volta dele, depois que ele sai da volta? Cadê o capitão do Conan, do Kirby? Cadê o Conan do Barry Smith, do Roy Thomas? Cadê o Capitão Marvel de Stalin? Gente, a gente sabe que tudo isso é foda. Saca? Eu poderia fazer um programa com as 100 melhores. Mas esse aqui é um programa que vocês, se vocês lerem essas 10 sagas que a gente indicou, vocês vão falar, porra, cara, é realmente essencial da Marvel. É um bom ponto de vocês partida. podem. Exatamente, é um bom ponto de partida. Daí essa vocês é a ideia. expandem. É o ponto de partida. Mas esse top 10 é o nosso top 10 elencado aqui pro Pipoca Essencial. Pra você começar a ler. Isso, comenta, deixa nos comentários o que você achou do nosso top e faz o seu topzinho também. Vamos lotar de listinha aí embaixo, Danielzinho. Seria bacana isso daí. Deixa o joinha. A galera curtiu. Não curtiu o vídeo? Claro que curtiu, não tem como não curtir. Meu amigo. Vamos lá, não seja assim. Deixa aí, ajuda o Pipoca aqui a se espalhar, rapaziada. Inscreva-se no nosso canal, por favor. Exato. E compartilha com seus amigos que gostam de quadrinho. Pra compartilhar, galera, acho que é muito difícil, né? Que tem que copiar link, ir pro Facebook. Tem um botão aí embaixo, amigo. Compartilhar. Você escolhe a rede social na hora, um clique só. É isso? Dá a força que o Pipoca merece. Um abraço. Valeu, gente. E até a próxima.